Nesse vídeo eu quero usar alguns resultados dos últimos vídeos para fazer coisas bem interessantes. Digamos que isso é um círculo e tem um triângulo equilátero inscrito neste círculo. Todos os vértices deste triângulo estão na circunferência do círculo. Então vou fazer o melhor para desenhar um triângulo equilátero. Acho que é o melhor que dá para fazer. E quando digo equilátero, quero dizer que todos esses lados têm o mesmo comprimento. Se o comprimento desse lado é A, esse comprimento é A e o comprimento desse lado também é A. Digamos que a gente saiba que o raio deste círculo é 2. Estou escolhendo um número só para resolver esse problema. Digamos que o raio deste círculo é 2. Do centro até a circunferência em qualquer ponto. Essa distância, o raio é igual a 2. Agora eu vou pedir para que use os resultados dos últimos vídeos e um pouco de trigonometria básica. Se a palavra trigonometria te assusta, só precisa conhecer os primeiros 2 ou 3 vídeos na lista de vídeos de trigonometria para entender o que eu estou fazendo aqui. Quero determinar a área da região dentro do círculo e fora do triângulo. Quero determinar a área desse espaço e desse espaço juntos. A maneira mais óbvia de fazer é dizer, bom, posso determinar a área do círculo facilmente. A área do círculo será igual a πr ao quadrado, ou π vezes 2 ao quadrado, que é igual a 4π, e poderia subtrair a área do triângulo de 4π. Então, precisamos determinar a área do triângulo. Qual é a área do triângulo? Em vídeos anteriores, demonstrei o teorema de Herão, onde se conhece os comprimentos dos lados de um triângulo, pode determinar a área. Mas ainda não sabemos os comprimentos dos lados. Uma vez que a gente sabe, talvez possamos determinar a área. Vou aplicar Herão para saber e considerar que os comprimentos desse triângulo equilátero, os comprimentos dos lados, são iguais a A. Aplicando o teorema de Herão, primeiro definimos a variável S como sendo igual a A mais A mais A sobre 2, e é a mesma coisa que 3A sobre 2, e a área desse triângulo em termos de A. Esta área será igual à raiz quadrada de S, que é 3A sobre 2, vezes S menos A. Então, é 3A sobre 2 menos A, ou poderia simplesmente escrever 2A sobre 2, certo? A é a mesma coisa que 2A sobre 2, dá para cancelar isso e você tem A. E agora vou fazer isso 3 vezes. Em vez de simplesmente multiplicar 3 vezes para cada um dos lados, de acordo com o teorema de Herão, eu poderia só dizer a terceira potência. Será igual a, vai ser igual a raiz quadrada de 3A sobre 2. E isso aqui será igual a 3A menos 2A, que é A sobre 2, a terceira potência. E isso será igual a, vou só trocar as cores, a gente tem que 3A vezes A terceira, que é 3A a quarta, sobre 2 vezes 2 a terceira, e é 2 a quarta potência, ou 16, certo? 2 vezes 2 a terceira é 2 a quarta, que dá 16. E se pegar a raiz quadrada do numerador e do denominador, será igual à raiz quadrada de A quarta, que é A ao quadrado, vezes, vamos escrever a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada do denominador, que é 4. Daí a gente sabe, A, usando o teorema de Herão, sabemos qual é a área desse triângulo equilátero. Como podemos determinar A? O que mais sabemos sobre triângulos equiláteros? Sabemos que todos esses ângulos são iguais. E como eles têm que somar 180 graus, devem ser de 60 graus. Isso tem 60 graus, isso tem 60 graus e isso tem 60 graus. Agora vamos ver se dá para usar o último vídeo onde falei sobre a relação entre um ângulo inscrito
e um ângulo central. Aqui tem um ângulo inscrito, seu vértice está na circunferência e ele está subtendendo este arco. E o ângulo central que está subtendendo esse mesmo arco é este. O ângulo central que está subtendendo esse mesmo arco é aquele. Com base no que vimos no último vídeo, o ângulo central que subtende o mesmo arco será o dobro do ângulo inscrito. Este ângulo terá 120 graus. Vou colocar uma flecha. 120 graus. É o dobro disso. Agora, se eu fosse bifurcar este ângulo, vou até a metade do ângulo e só quero ir para baixo assim. Quantos serão estes dois ângulos? Serão 60 graus. Estou bifurcando esse ângulo. Isso é 60 graus e aqui é 60 graus. Sei que estou dividindo este lado em dois. Isso é um triângulo isósceles. Este é um raio. Raio R é igual a 2. Isto é um raio onde R é igual a 2. Esse triângulo é simétrico. Se eu descer pelo meio este comprimento, será esse lado dividido por 2. Aquele lado vai ser esse lado dividido por 2. Vou desenhar aqui. Se eu pegar um triângulo isósceles, qualquer triângulo isósceles, onde este lado é equivalente a esse lado, esses são os raios nesse exemplo. E este ângulo será igual àquele ângulo. Se eu descer por este ângulo, dividiria esse lado oposto em 2. Esses dois comprimentos serão iguais. Nesse caso, se tudo é A, cada um desses será A sobre 2. Agora vamos ver se podemos usar isto e um pouco de trigonometria para encontrar a relação entre A e R, porque se conseguimos solucionar A usando R, dá para colocar aquele valor de A aqui e teremos a área do nosso triângulo. E então poderíamos subtrair da área do círculo e pronto, teremos resolvido o problema. Vamos lá. Aqui tem um ângulo de 60 graus. A metade de todo aquele ângulo central ali. Se este ângulo tem 60 graus, tem A sobre 2, que está do lado oposto desse ângulo. Tem um oposto, é igual a A sobre 2, e também temos a hipotenusa, certo? Isso aqui é um ângulo reto e está descendo reto, está bifurcando aquele lado oposto. Isto é um ângulo reto. Então podemos usar um pouco de trigonometria. Nosso lado oposto é A sobre 2. A hipotenusa é igual a R. Esta é a hipotenusa do nosso ângulo reto. Então, isso é igual a 2. Qual relação de trigonometria é a proporção do lado oposto de um ângulo à hipotenusa? Vocês podem estar cansados de me ver fazer isso toda hora, mas sin costan. Sin é um ângulo igual ao oposto sobre a hipotenusa. Vou descer um pouco porque eu estou ficando sem espaço. Então, o seno deste ângulo, de 60 graus, será igual ao lado oposto, igual a A sobre 2 sobre a hipotenusa, que é nosso raio, sobre 2, que é igual a sobre 2 dividido por 2 é A sobre 4. Qual é o seno de 60 graus? Se não conhece a palavra seno, assista aos primeiros vídeos da lista de vídeos de trigonometria. Não deve ser muito difícil. Seno de 60 graus deve lembrar dos triângulos 30, 60, 90. Então, vou desenhar um aqui. Isso é um triângulo 30, 60, 90. Se tem 60 graus, isso tem 30 graus, isso tem 90 graus. Talvez se lembre que isto tem comprimento 1 e terá comprimento meio. E isso terá comprimento de raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 graus é o oposto sobre a hipotenusa. Raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre 1, seno de 60 graus. Se não tem uma calculadora, poderia usar isto. E é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, aqui é raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora podemos solucionar A. Raiz quadrada de 3 sobre 2
é igual a A sobre 4. Vamos multiplicar os dois lados por 4. Você tem que esse 4 se cancela, multiplica 4 aqui, isso vira 2, isso vira 1. Você tem A é igual a 2 raiz quadrada de 3. E já estamos quase lá. Acabamos de determinar o comprimento de cada um desses lados. Usamos o teorema de Herão para determinar a área do triângulo em termos desses comprimentos. Daí, substituímos esse valor de A para obter nossa área. Então, nossa área do triângulo é igual a ao quadrado. Quanto é A ao quadrado? Isso é 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Acabamos de fazer A ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4, que será igual a 4 vezes 3 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Esses 4 se cancelam. E a área do nosso triângulo é 3 vezes a raiz quadrada de 3. A área é 3 raiz quadrada de 3. Essa é a área de todo esse triângulo. Voltando à nossa questão, a área desta área laranja fora do triângulo e dentro do círculo, bom, a área do nosso círculo é 4π, e disso subtraímos a área do triângulo. 3 raiz quadrada de 3. E terminamos. Esta é nossa resposta. Esta é a área desta região laranja. Eu espero que você tenha se divertido. Até o próximo vídeo.